vamos a orar para que sea el Señor quien hable a nuestros corazones. Vamos orar para que seja o Senhor que venha falar aos nossos corações. Solamente Él puede traer su palabra y dar la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Somente Ele pode trazer a palavra dele sobre nós e dar a cada um de nós a porção que nós necessitamos. Padre, te bendecimos y te alabamos. Senhor, te louvamos, Senhor. Te damos gracias por la bendición que nos das de estar reunidos esta noche en tu nombre. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estar aqui reunido conosco nesta noite, Senhor. Queremos venir delante de ti para pedir Nós queremos vir diante de ti, Senhor, para te pedir que seas tú, Señor, el que sirva la mesa, que seja o Senhor que venha servir esta mesa, Senhor. porque de esa manera todos seremos saciados. Porque somente dessa forma todos aqui serão saciados. Trae tú el pan celestial, Senhor, traga seu pão celeste, el pan de tu palabra, o pão da tua palavra, Senhor, y alimenta e venha alimentar a cada uno de a nosotros. cada um de nós. Llena y suple mucho más allá Venha nos encher, Senhor, e nos suprir muito mais além de lo que podamos pedir o imaginar. do que nós possamos pedir ou imaginar, Senhor. Te lo pedimos en el nombre de Nós Jesús. te pedimos em nome de Jesus. Amén. 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 Bueno, en primer lugar, queremos dar un tiempo para aprovechar a dar una explicación. Agora, em primeiro lugar, nós queremos dar um tempo aqui e iniciar com uma pequena explicação. Creo que la mayoría, los que están aquí al frente, habrán podido notar que no tenemos con nosotros a Mike y Marilyn Phillips. Como vocês que estão aqui mais adiante perceberam, Mike e Mary não estão entre nós. Tuvieron una situación muy especial. Aconteceu uma situação muito especial com eles. Dios mediante, mañana van a estarse comunicando con nosotros. Provavelmente amanhã, pelas manhãs, eles vão falar conosco. Marilyn sufrió una caída. A Marilyn caiu, sofreu uma queda. Gracias a Dios está bien, pero lastimó su rodilla y su tobillo. Graças a Deus ela está bem, mas ela machucou o joelho e o calcanhar dela. Pero paralelo a eso había estado sufriendo de una infección dental. E aí, junto com isso, antes disso acontecer, ela estava com uma infecção no dente. Así que el fin de semana pasado, esos días, sufrió mucho dolor. E a semana passada, por 3 dias seguidos, ela sofreu com muita dor de dente. Y el lunes por la mañana recibimos una llamada de Mike E aí, na segunda-feira de manhã, Mike nos ligou. contándonos de que no iban a poder hacer el viaje para acá. E aí ele falou para nós que não poderia vir mais para o Brasil. Con dolor y tristeza en su corazón. Com muita dor e tristeza no coração, ele me falou isso. Ellos aman Brasil y de una manera especial aman venir a Gramado. Eles amam o Brasil e de uma maneira muito especial eles amam vir a Gramado. Así que tuvieron que cancelar el viaje por consejo de los médicos. E aí, por aconselhamento médico, eles foram obrigados a cancelar essa viagem. Dios mediante, mañana por la noche tendremos oportunidad de verles por videoconferencia. Provavelmente ou amanhã à noite eles aparecerão em videoconferência para falar conosco. Así que por favor estemos orando por ellos y especialmente por Marilyn. Então eu peço que nós continuemos orando por eles, especialmente pela Marilyn. Y bueno, también queremos pedir entonces su paciencia para soportarnos durante estos días. Queremos pedir para vocês pouco de paciência para vocês nos suportarem durante esses dias. Pero el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Y antes de eso también quiero decir que nosotros amamos mucho el Brasil. E nós queremos dizer que amamos muito o Brasil. Y amamos Paraguay, y Argentina, y El Salvador, y Uruguay, y Ecuador, y toda Latinoamérica. Nós amamos Amém. muito toda a Latinoamérica. Y Estados Unidos, por si están escuchando allá. E claro, Estados Unidos, porque eles estão nos escutando. Amén. Queremos empezar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer del verso 14 al 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 al 23. a 23. No vamos a leer en español para nuestros hermanos de habla hispana. Les vamos a suplicar que solamente sigan la lectura por cuestión de tiempo,
van a leer ellos en portugués. Amén. Pero esta palabra en especial queremos que todos la leamos al mismo tiempo. Nós gostaríamos que todos lessem essa palavra ao mesmo tempo. Así que la primera palabra es eu. A primeira palavra que aparece aqui, eu. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Solo que vamos a repetir para que todos leamos al mismo tiempo. Vamos ler todos juntos? Por favor. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Hasta el 23. Até o 23. Não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amén. Es una palabra hermosa. Gloria al Señor por Amém su por essa palabra. palavra linda. Así que el Señor dio este año este tema, somos uno. O Senhor deu esse tema para nós este ano, somos um. Y el Señor no da por casualidad el nombre. E o Senhor não deu esse nome apenas por casualidade. El Señor nos ha enseñado que nombre significa naturaleza. O Senhor tem nos ensinado que nome significa natureza. Y el Señor quiere enseñarnos la naturaleza de lo que significa que seamos uno en este tiempo. E o Senhor quer nos ensinar o que significa a natureza de sermos um neste tempo. Así que vamos a estar estudiando cómo ser uno con Él, Nós vamos estudar como sermos um com Ele, cómo ser uno dentro del matrimonio, como sermos um no casamento, cómo ser uno como familia, como ser um enquanto família pero cómo ser uno como ministerio e también. também como ser um enquanto ministério. La palabra es tan rica A palavra é tão rica que nunca podemos agotarla. que nunca podemos esgotá-la. Y hay tantos ángulos que el Señor nos quiere enseñar en este encuentro. E há tantos ângulos que o Senhor quer nos mostrar neste tempo. Así que vamos a empezar hoy en la noche hablando de cómo ser uno con nuestra familia. Nós vamos começar nesta noite falando como ser um com nossa família. Y si prestamos atención en este pasaje, E se nós prestarmos atenção nessa passagem, encontramos que describe diciendo, para que ellos sean uno y puedan experimentar, puedan probar tu gloria. nós entendemos aí, lemos ali que ele fala assim, para que eles possam ser um, para que eles possam experimentar a glória dele. Y a la vez, a través de experimentar tu gloria, puedan darle aún más unidad. E através de experimentar essa glória que ele está falando, vocês vão conhecer e ter mais essa unidade. En la unidad, en la unión hay poder. É porque na unidade, na união, existe o poder. Recuerdan que la palabra dice 1 contra 1000, 2 contra 10,000. Lembra, na palavra fala que é 1 contra 1000 e 2 contra 10.000. Así que vamos a aprovechar este tiempo para conocer aún más acerca del poder que hay en la unidad. Então nós vamos aproveitar esse tempo para entender algo a mais daquele poder que existe na unidade. Rosemary empezó mencionando acerca de la familia. Nós estamos aqui falando sobre a família. Todos nacimos en una familia. Todos nós nascemos dentro de uma família. Para venir a este mundo necesitamos de una familia. Para chegar neste mundo, nós necessitamos de uma família. El núcleo de la familia es el papá y la mamá. E o núcleo dessa família é o pai e a mãe. Algunos tal vez tuvieron la fortuna
de contar con todos los círculos que compone una familia. Algum de vocês pode ter até sido afortunado em conter todo esse círculo que compõe essa família. Por ejemplo, el círculo del papá y la mamá. O círculo ali do pai e da mãe. Solo el tener a papá y mamá es una bendición. Só de ter o seu pai e a sua mãe é uma bênção. Hay quienes no contaron con alguno de ellos. Há alguns de nós que não conheceram e não contaram com um deles. Está el círculo de los hermanos. E aí tem o círculo dos irmãos. Tal vez alguno fue hijo único y otro sí tuvo varios hermanos. Alguns de nós podemos ser até filhos únicos, mas alguns de nós temos vários irmãos. Está el círculo de los abuelos. E aí mais afora está os círculos dos avós. Tener abuelos es una bendición. E ter avós é uma bênção de Deus. Está el círculo de los primos, de los tíos. E aí vem os círculos dos primos e dos tios. A esos círculos nos referimos. Hubo quien tal vez disfrutó de una familia con todos esos círculos. E é sobre esses círculos que nós estamos discutindo aqui. Provavelmente alguns aqui viveram todos esses círculos familiares. Algunos disfrutaron de uno y no de otro. Alguns chegaram a desfrutar de alguns círculos e não de outros círculos. Y usted se preguntará por qué queremos aprender a ser uno en el Señor. E você pode perguntar, por que nós queremos aprender a ser um no Senhor? Porque es la única manera que podemos ganar nuestras batallas en este tiempo. Porque é a única forma que nós podemos ganhar as nossas batalhas neste tempo. Vamos a empezar hablando de la familia. Vamos começar falando sobre a família. ¿No se ha dado cuenta que la institución más atacada en este tiempo en el mundo es la familia? Vocês perceberam que neste tempo a instituição mais atacada no mundo é a família? No tenemos ni idea lo que se está moviendo en los círculos espirituales en contra de la familia. Nós não conseguimos nem ter ideia de tudo que está se movendo no mundo espiritual contra as famílias. Gobiernos, naciones, movimientos mundiales para poder destruir la familia. Governos, nações, movimentos mundiais organizados para destruir a família. Pero el Señor no está preocupado por eso, Mas o Senhor não está preocupado com isso. porque el Señor Jesús dijo de esta manera: Porque o Senhor Jesus disse dessa forma: Padre, como tú y yo somos uno, Pai, como o Senhor e eu somos um, que todos los que en mí crean sean uno que también. todos aqueles que creem em mim também sejam um. Y de esa manera tu gloria, Señor, será derramada sobre ellos. E dessa forma a tua glória será derramada sobre eles. Y esa gloria es lo único que puede atacar esas huestes de maldad que se han levantado. E essa glória é a única coisa que pode destruir essas hostes de maldade que têm se levantado. Ahora mire qué pasa en este tiempo. Mas vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Estamos casados, Nós estamos casados, conocemos a Dios, nós conhecemos a Deus, le amamos con todo nuestro corazón, amamos a Deus com todo o nosso coração, pero hay cosas de Él que no me gustan mas tem coisas nele que eu não gosto. y hay cosas mías que a Él no le gustan. E provavelmente tem coisas em mim que ele não gosta. Seguramente hay Certamente cosas tem. que no gustan. Y olvidamos para qué estamos en esta tierra. E nós nos esquecemos porque nós estamos nesta terra. Padre, como tú y yo somos uno, Pai, como tu e eu somos um, que ellos sean uno, que eles sejam um, porque ahí no puede entrar el enemigo. porque dessa forma o inimigo não pode entrar. Pero a pesar de todo lo que conocemos Mas apesar de tudo que nós conhecemos y todo lo que e sabemos, tudo que nós sabemos, nosotros permitimos división en medio de nosotros. nós permitimos divisão em nosso meio. Y si alguno conoce el poder de la unidad, es el diablo. E se tem alguém que conhece o poder da unidade, é o diabo. Por eso Él quiere dividirnos. Por isso que ele quer nos dividir. Él quiere dividir matrimonios, Ele quer dividir casamentos. quiere dividir a los padres de los hijos, Ele quer separar os filhos dos quiere pais. dividir familias, Quer dividir famílias. quiere dividir iglesias, Quer dividir igrejas. quiere dividir naciones. Quer dividir nações. En cada nación encontramos un estado que quiere independizarse del resto de la nación. Em cada nação nós encontramos um estado que quer ser independente do resto do país. Ahora solo mire cómo el diablo conoce la unidad. Agora percebam como o diabo conhece o poder da unidade. Usted libera a una persona Você lidera uma pessoa
Y si esa casa no se llena de la presencia del Espíritu Santo, E se essa casa não se encher da presença do Espírito Santo, ¿qué hace el diablo? o que faz o diabo? Trae a todos sus compañeros, Traz todos os companheiros, porque en la unidad hay poder. porque na unidade há poder. Y 7 peores vienen a habitar esa casa. E piores demônios virão habitar nessa casa. Por eso no podemos permitir la división. Por isso nós não podemos permitir a Y divisão. por eso tenemos que estudiar y comprender qué significa ser uno. E por isso nós temos que estudar e compreender o que significa sermos um. Entonces todos nacimos en una familia. Todos nós nascemos em uma família. Algunos mejores, otros no tanto. Alguns melhores, outros nem tanto. Yo siempre he sentido mucho respeto por su familia, Pastor Nacet. Eu sempre senti muito respeito por sua família. Yo no sé si todos conocen que todos los que estaban aquí en la alabanza son familia. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os que estavam aqui liderando o louvor são Todos dessa son familia. Y su pastor es su papá. E o pastor é o pai deles. ¿Se imagina esa familia si todos tuviéramos eso? Você imagina se todos nós tivéssemos isso em nossas famílias? Seguramente también tendrán problemas. Claro que certamente haverá problemas. Pero sabemos que ustedes se unen a orar Mas nós sabemos que vocês se unem para orar. y hemos oído testimonio cómo el diablo sale huyendo. E nós ouvimos testemunhos de como o diabo sai correndo. Y tal vez usted dirá, es que usted no conoce cuál fue mi familia. E talvez você fale para mim, mas você não conhece como foi a minha família. Yo no conozco, Eu não conheço, pero estoy segura mas eu tenho certeza que Dios le dio la familia que le dio que Deus deu para você aquela família que Ele te deu, porque Él necesitaba que usted le conociera a Él. porque Ele necessitava que você o conhecesse. Así que vamos a empezar en la palabra. Vamos começar aqui na palavra. Vamos a leer en Proverbios 8 del 22 al 31. Provérbios 8, de 22 a 31. Está en las hojas. A sabedoria existe. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Es la sabiduría. Dice yo la sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el Señor Jesucristo. Y dice, antes de que todo fuera engendrado, fuera creado, É a sabedoria. es el Señor E Jesucristo. o Senhor é a sabedoria. E antes de tudo ser criado, Ya la sabiduría, el Señor Jesucristo había sido engendrado. e antes que a sabedoria fosse, antes que Jesus fosse criado, a sabedoria já vinha criando ao Filho. Antes de que todo fuera creado, Jesús, la sabiduría, había sido engendrado. Então, antes de toda a criação, Jesus, a própria sabedoria já tinha sido feita. Y Él está declarando ahí, cuando todo fue creado, allí estuve yo. E ele declara ali que antes de tudo ser criado, ele estava ali. El Señor Jesucristo, como la sabiduría de Dios, estuvo en toda la creación. Então, Jesus Cristo, como toda a sabedoria de Deus, estava ali presente em toda a criação. Esa sabiduría de Dios manifestándose.
Essa era a sabedoria de Deus se fazendo manifesta ali. Y parte de esa sabiduría de Dios es el matrimonio, la familia. E uma das partes dessa sabedoria de Deus é o casamento, é a família. La familia, el matrimonio es un diseño de Dios. O casamento é um desenho de Deus. Es la manifestación de Dios para nosotros. É a manifestação de Deus para nós. Era el Señor Jesucristo creando juntamente con el Padre y el Espíritu Santo al hombre y a la mujer. Era o Senhor Jesus Cristo ali junto com o Pai e com o Espírito Santo criando o homem e a mulher. Y estableciendo ese origen de la familia. E estabelecendo essa origem da família. Hoy se hablan tantas cosas de redefinir a la familia. Hoje tem se falado muito de redefinição da família. No necesitamos nada de eso. Nós não precisamos de nada disso. La familia está definida con la sabiduría de Dios. A família já está definida com a sabedoria de Deus. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. E falou Deus, homem e mulher ele criou e ele abençoou os dois. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. E Deus falou, frutificai e multiplicai. Y dio origen a la familia, a las generaciones. E aí assim deu origem à família e todas as gerações que vieram. Ese es el diseño de Dios. Esse é o desenho de Deus. Y dice la palabra que el Señor, antes de que todo esto fuera creado, Él ya se deleitaba en los hijos de los hombres. E a palavra diz que antes de que tudo isso fosse criado, ele já se deleitava nos filhos dos homens. Dice que se regocijaba en la parte habitable de la tierra. Ele se regozijava na parte habitável da terra. Por eso la palabra debe ser estudiada. Por isso a palavra tem que ser estudada. El espíritu y el alma que nosotros tenemos viene de Dios. O espírito e a alma que nós temos vem de Deus. Y el cuerpo nos lo dieron nuestros padres al ser engendrados. E o corpo nós fomos presenteados pelos nossos pais quando nos geraram. Pero nuestro espíritu y el alma ya existían mucho antes de que nosotros fuésemos engendrados por nuestros padres. Mas nosso espírito e nossa alma já existiam muito antes de sermos gerados pelos nossos pais. Por eso dice que Él se deleitaba con nosotros. E a palavra diz que ele se deleitava conosco. Y por eso es que Él quiere que esa unidad que hay entre el Padre y Él esté en nosotros también el día de E hoy. por isso ele quer que essa unidade que existe entre ele e o Pai esteja nas nossas vidas nos dias de hoje. Así que tenemos una familia natural en la cual nacimos. Nós temos uma família natural na qual nós nascemos. Pero también tenemos una familia espiritual a la cual fuimos reincorporados. Mas também temos uma família espiritual a qual nós somos reincorporados. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 25. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Dice que éramos como ovejas descarriadas, pero ya habéis vuelto, dice al pastor. ¿Qué significa volver? Aqui diz que nós éramos ovelhas desgarradas, mas voltamos para o pastor. O que significa voltar? ¿Qué significa? Yo pregunto a Eu ustedes. pergunto para vocês, o que significa? Regresar. Regressar. Usted fue a un lugar y regresó a ese lugar. Primeiro você foi a um lugar e depois voltou. Dice que nuestra alma y nuestro espíritu regresó al pastor, al obispo de nuestras almas. Diz que a nossa alma, nosso espírito regressaram para Deus, o pastor e bispo da nossa alma. El día de nuestra salvación nosotros fuimos reincorporados a una familia espiritual. No dia da nossa conversão, nós somos reintegrados a uma família espiritual. Pero continuemos leyendo, leamos en Juan capítulo 10 y versos del 1 al 16. Vamos continuar lendo agora em João, capítulo 10, versículo de 1 Perdón, al de 1 a 16. 16. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas,
E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amén, amén. Hay mucho que decir de este pasaje. Es un pasaje muy rico. Há muita coisa para falar sobre essa passagem. É uma passagem muito enriquecida de sabedoria. Es hermoso cuando dice, y mis ovejas oyen mi voz. E é muito interessante quando fala que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Todos queremos escuchar la voz del Señor. Todos nós queremos escutar a voz do Senhor. Pero mire, hoy en día hay mensajes de mensajes. Mas hoje em dia, preste atenção, existem mensagens de mensagens. Pero hay mensajes donde usted puede distinguir la voz del Señor. Mas existem mensagens que você consegue ver e entender que ali está a voz de Deus. Son las ovejas del Señor las que van a poder escuchar esa voz del Señor dentro de ese mensaje. E são as ovelhas do Senhor que vão conseguir escutar essa mensagem e entender que ali é a voz do pastor. Es en uno de los casos donde las ovejas escuchan la voz del Señor. E o segundo caso é as ovelhas que escutam a voz do Senhor. Y él termina diciendo ese pasaje, también tengo otro rebaño. E ele também fala que ele também tem outro rebanho. Está hablando al pueblo judío. Ele está falando ali do povo judeu. Y cuando le dice, tengo otro rebaño, se está refiriendo a nosotros. E quando ele fala assim que ele tem outro rebanho, ele está falando sobre nós. Estamos hablando de familias y aquí encontramos la palabra rebaño. Nós estamos falando de família, e aí dentro da palavra nós entendemos que é o rebanho. El Señor tiene muchos rebaños. Deus tem muitos rebanhos. Y podemos asociar el rebaño con nuestra familia espiritual. E nós temos que associar esse rebanho com a nossa família espiritual. Vamos a ver más adelante cómo el Señor se refiere a la familia de Dios. Vamos ver mais adiante como o Senhor se refere à família dele. Y hay diferentes clases de rebaños. E há diferentes classes de rebanhos. La palabra dice que muchos son los llamados. A palavra diz que muitos são chamados. Y eso es un privilegio inmenso, ser llamado por el Señor. E esse é um privilégio imenso, ser chamado pelo Senhor. Pero dentro de esos llamados dice que pocos son escogidos. Mas dentro desses muitos chamados, a palavra diz que poucos são escolhidos. Y eso también es un gran privilegio. E esse também é um grande privilégio. Pero es un grupo más reducido. Mas é um grupo menor. Esas dos primeras partes dependen de Dios. Essas duas primeiras partes dependem de Deus. Porque el Señor dice que Él llama y Él escoge. Porque o Senhor diz que Ele é o que chama e Ele é quem escolhe. Pero hay un rebaño en especial. Mas há um rebanho em especial. La esposa del Señor A Jesucristo. esposa do Senhor Jesus Y Cristo. Apocalipsis dice que hay llamados, escogidos y fieles. Lá em Apocalipse diz que há chamados, escolhidos e fiéis. Y ese rebaño de los fieles es al cual todos nosotros queremos pertenecer. E é esse rebanho dos fiéis, é o rebanho que nós todos queremos pertencer. Eso depende de nuestra entrega. Isso depende da nossa entrega. Cuánto nosotros deseamos conocer al Señor. Quanto nós desejamos conhecer ao Senhor. Pero mire lo que estaba diciendo, dice que a sus ovejas llama por nombre. O
Observe o que estava sendo dito. Diz que as ovelhas reconhecem a sua voz, o seu nome. Llama por su propio nombre. Ele chama pelo nome as ovelhas. O sea que ya las conocía. Ou seja, ele já as conhecia. Y dice que ellas escuchan su voz. E diz que elas escutam sua voz. Reconocieron la voz de Dios. Elas reconheceram a voz de Deus. Porque ya habían sido pastoreadas por Él. Porque elas já haviam sido pastoreadas por ele. Ahora yo pregunto para todos ustedes. E eu pergunto então para todos vocês. Hay muchos ministerios de matrimonios. Há muitos ministérios de casais. Y muy buenos. Muito bons. Siempre hemos dicho que este no es el único ni el mejor ministerio. Nós sempre dissemos que esse não é o único e nem o melhor ministério. Él es el único. Ele é o único. Y Él es el mejor. E ele é o melhor. Pero cuando usted oyó el mensaje de este ministerio, Mas quando você ouviu a mensagem deste ministério, usted reconoció la voz. você reconheceu a voz. Y usted supo que usted era llamado para esto. Você soube que você era chamado para isso. Porque ya el Señor desde antes nos conocía. Porque o Senhor nos conhecia desde antes. Ya nos había pastoreado. Ele já nos havia pastoreado. Él ya sabía, ya había marcado su vida para que usted fuera a salvar matrimonios y familias. Ele já o conhecia, já havia marcado a sua vida para que você fosse lutar e salvar casamentos. Y Él nos ama de tal manera E Ele nos ama de tal forma que dice que van a venir muchos asalariados queriendo hablarnos de cosas que no son. E Ele diz que muitos mercenários virão falando sobre coisas que não são. Y siempre pedimos una confirmación a Dios de la palabra que vamos a dar. E nós sempre pedimos a Deus uma confirmação sobre a Y palavra aquí que vamos siempre dar. acontece que ellos con la alabanza confirman lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. E sempre acontece que o ministério de louvor confirma o que Deus estava colocando no nosso coração. Hoy cantábamos que no merecíamos el amor, que no podíamos pagar el amor, algo así E hoje era. nós cantamos uma música que dizia que nós não merecemos o amor e não poderíamos nem pagar por ele. ¿Cómo podríamos pagar al Señor el amor que Él nos tiene? Como nós poderíamos pagar ao Senhor pelo amor que Ele tem por nós? Pero Él nos libra de lobos, de leones y de osos, Mas Ele nos livra de lobos, de leões e de ursos. porque Él quiere salvar nuestras vidas. Porque Ele quer salvar nossas vidas. Somos preciosos para Él. Nós somos preciosos para Y por Ele. eso Él dice, Padre, como tú y yo somos uno, Por isso Ele diz, Pai, como Tu e eu somos um. que ellos sean uno, E eles também sejam um. para que tu gloria descienda para ellos. Para que a Sua glória desça para eles. Yo les conocí antes de la creación del mundo. Eu já os conheci antes da criação do mundo. Yo les pastoreé. Eu já os pastoreei. Yo ya hice negocios con Eu ellos. já fiz negócios com eles. Y ellos aceptaron trabajar conmigo a favor del matrimonio y la familia. E eles aceitaram trabalhar a favor da família. do Van a venir casamento. leones en contra de la familia. Muitos leões virão contra a família. Pero yo ya tengo un ejército, Mas dice el eu já Señor. tenho um exército. Que son uno conmigo, dice Jesús. Um exército que é um comigo. Y son uno con el Padre. Por isso são um com Y o la Pai. gloria del Padre está en nosotros. E a glória do Pai está em nós. Si nosotros realmente supiéramos lo que somos y lo que valemos para Dios. Se nós realmente soubéssemos o que nós somos e o quanto valemos para Deus. Pero sabe, escuchamos más al mundo que al Señor. Mas escutamos mais ao mundo do que a Deus. No, que vayan ellos porque ellos hablan tan lindo. Ah, é melhor irem eles falam tão bem. O que vaya Clauber y Liliana porque ellos tienen tanto carisma. O Clauber e Liana, porque eles são tão carismáticos. O que vaya André y Yara. Ou então André e Yara. Yo creo que ellos lo van a hacer bien. Eu acho que eles farão isso bem. Y el Señor Jesús dice al Padre, E o Senhor Jesus diz ao Pai: yo les conocí de Eu antes. conheço vocês antes. Yo pastoreé sus almas. Eu pastoreei suas almas. Ellos conocen mi voz. Eles conhecem a minha Yo voz. escribí un llamado en su corazón. Eu escrevi um chamado no seu coração. Lo que ellos tienen que hacer ahora O que eles têm que fazer agora es aprender a ser uno, é aprender a ser um. porque en esa unidad tu gloria, Padre, va a ser derramada. Porque nessa unidade a tua glória será derramada, Pai. Continuamos leyendo siempre en capítulo 10 de Juan, el verso 22 al 30. E continuamos lendo em João 10, do 22 ao 30. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo,
no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Empieza describiendo este pasaje que se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. A palavra aqui começa falando que estava tendo a festa da dedicação. Esta era la fiesta de las luces, Essa era a festa das luzes, conocida también como Hanukkah. conhecida também como Hanukkah. No era una de las fiestas establecidas por Dios. Não era uma festa estabelecida por Deus. Esta fiesta la establecieron los judíos Essa festa foi estabelecida pelos judeus para celebrar cuando ellos quitaron de las manos de los griegos el templo de Dios. para celebrar quando eles, os judeus, tiraram das mãos dos gregos o templo. Y lo que sucedió en ese momento, en ese tiempo, E o que aconteceu nesse tempo? fue que el candelero no se apagó por 9 días. O que aconteceu é que o candelabro, ele não se apagou durante 9 dias. Fue de una manera milagrosa porque ellos no pudieron colocar más aceite durante todos esos 9 días. E foi de uma forma muito milagrosa, porque eles não abasteceram ali o candelabro com óleo. Cuando ellos pudieron retomar el templo, habían pasado 9 días y el candelero estaba encendido. E quando eles demoraram esses dias todos para recuperar esse templo, o candelabro permaneceu ali aceso. Así que ellos establecieron esta fiesta de las luces. E aí eles estabeleceram essa festa das luzes. Pero mire, estaban celebrando las fiestas de las luces Eles estavam ali festejando as festas das luzes. y la luz de este mundo, la luz verdadera, estaba caminando junto con E ellos. eles estavam ali festejando a festa das luzes, mas a verdadeira luz, a luz verdadeira estava caminhando ali por eles. Y ellos no podían verlo, E eles não conseguiam enxergar no isso. podían reconocerlo. Eles não reconheciam aquela luz. Y él les dice por qué. E aí Jesus falou para eles por quê. Porque no eran de sus ovejas. Porque eles não eram da ovelha deles. Eran seguramente fariseos, Realmente pode ser que eles eram fariseus tal vez religiosos. ou religiosos. O sea que la palabra misma nos dice que una posición no nos va a hacer, no nos va a convertir en ovejas del Señor. A palavra mesmo nos diz que uma posição, um local, um status, nunca irá nos converter à ovelha de Deus. Lo que nos convierte en ovejas del Señor es escuchar su voz, O que nos converte em ovelhas de Deus é aprender a escutar a voz e reconhecer. reconocer su voz. Reconhecer a voz dele. Eso nos convierte en ovejas del Señor. Isso nos converte a ser uma ovelha do Senhor. Y dice que una vez que somos marcados por Él, E uma vez que nós somos marcados por Ele, nadie nos puede arrebatar de sus manos. ninguém pode nos tirar de suas mãos. ¿Usted cree que el adulterio puede arrebatar de las manos del Señor una oveja? Você acredita que o adultério pode tirar uma ovelha das mãos de Deus? El Señor seguramente va a llevarle arrepentimiento. O Senhor certamente o levará ao arrependimento. Cualquier pecado, Qualquer pecado. todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Si no seríamos mentirosos. Senão seríamos mentirosos. Y también es pecado. Isso também é pecado. Pero a veces pareciera que en esta relación no soportamos nada. E às vezes parece que nesse relacionamento nós não suportamos nada. Porque todos padecemos de ese síndrome de merezco más y merezco mejor. Porque todos nós padecemos dessa síndrome de eu mereço mais, mereço algo muito melhor. Yo soy hija de Dios. Eu sou filha de Deus.
tú debes tratarme de una manera diferente. Você tem que me tratar de uma forma diferente. Y empezamos a argumentar uno contra el otro. E começamos a argumentar um contra o outro. Y pareciera que al igual que los judíos solo estamos celebrando fiestas humanas. E parece que, como os judeus, nós só estamos celebrando festas humanas. Y no reconocemos que la luz verdadera, la luz de este mundo, está morando en nuestros corazones. E não reconhecemos muitas vezes que a luz verdadeira, a luz deste mundo, está morando nos nossos corações. Vamos a continuar leyendo en Juan 13, versículo 1. Nós vamos continuar lendo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el pueblo de Israel unía su familia espiritual con su familia natural. Nós vemos no Antigo Testamento que o povo de Israel unia a sua família espiritual com a sua família natural. Porque ellos eran judíos, eran una sola familia espiritual. Eles eram judeus, então pertenciam a uma única família espiritual. Pero en este tiempo las cosas son diferentes. Mas nestes tempos as coisas são diferentes. Muchos de nosotros cuando nos convertimos al Señor, tal vez lo que sucedió fue separación de nuestra familia natural. Muitas vezes nós, quando nos convertemos ao Senhor, talvez o que tenha acontecido foi uma separação das nossas famílias naturais. Porque empezaron a luchar para que nosotros regresáramos. Porque provavelmente começaram a lutar para que a gente voltasse para trás. Pero nosotros ya habíamos sido pastoreados. Mas nós já havíamos sido pastoreados. Ya reconocíamos la voz del Señor. Já reconhecíamos a voz do Y a Senhor. pesar de que amamos a nuestras familias, E apesar de amarmos as nossas famílias, sufrimos separación muchas veces de ellos. sofremos separação muitas vezes deles. Veamos entonces el cuadro un poco más amplio. Então agora vamos olhar o quadro um pouco mais aberto. Hay quienes nacieron en una familia natural Há aqueles que nasceram naquela família natural que conocía al Señor. e conhecia o Senhor. Entonces era familia natural y familia espiritual. Então essa família era a família natural e era a família espiritual. Hay quienes nacieron en una familia natural E há aqueles que nasceram numa família natural que no conocía al Señor. e essa família não conheciam ao Senhor. Y en un momento de su vida entregaron su vida al Señor. Em algum momento da vida deles, eles entregaram ali a vida deles ao Senhor. Y muchas veces para muchos de ellos esa decisión crea conflicto, crea roce con su familia natural. E muitas vezes, em várias situações, ocorre um atrito muito grande da família espiritual com aquela família natural. Porque como la palabra dice, para ellos es locura. Como a palavra de Deus fala que para eles, a palavra de Deus é loucura. No logran entender. Eles não conseguem entender. Yo recuerdo cuando nos convertimos, Eu me lembro quando nós nos convertemos, en ese tiempo había un presidente cristiano en Guatemala. e nesse tempo o presidente da nossa nação, ele era cristão. Y cuando había alguna reunión familiar, E aí quando existia alguma reunião familiar, cualquier error, cualquier mala decisión que hubiera tomado esse presidente, qualquer erro e qualquer falha que esse presidente tinha cometido, ese era el tema de la reunión familiar. esse era o assunto principal da reunião familiar. Casi como para restregarnos en la cara y decirnos, eso no funciona. Isso era para eles esfregarem, as pessoas de fora, naturais, elas esfregavam isso na nossa cara, mostrando que aquilo ali não funcionava. En ocasiones se da eso. E em algumas ocasiões acontece isso. Como decía, hay otros que gracias a Dios, su familia natural es su familia espiritual Graças a también. Deus existem outros que a sua família natural é a família espiritual também. Pero nuestro tema es ser uno con el Señor O nosso tema é ser um com o Senhor. y ser uno como familia. E ser um como família. ¿Qué vamos a hacer si la familia nos rechaza o no quiere nada con nosotros porque nosotros estamos con el Señor? O que nós vamos fazer se a nossa família nos rejeita, não quer nada conosco porque nós aceitamos ao Senhor? ¿Vamos a apartarnos de ellos? Nós vamos nos afastar deles? ¿Vamos a empezar a decir nombres
que lo único que hacen es provocar más división entre nosotros, Vamos começar a falar palavras que só vão provocar mais divisão entre nós? es que ellos son impíos, É porque eles são ímpios, paganos, são pagãos, porque son religiosos que no conocen a Dios. são religiosos que não conhecem a Deus. Y sabe, parece que de esa manera nosotros nos justificamos y hacemos a ellos de menos. E parece que dessa forma nós nos justificamos e fazemos com que eles sejam diminuídos. Pero nuevamente la palabra dice, Mas novamente a palavra diz: Padre, como tú y yo somos uno, Pai, como tu e eu somos um, que ellos sean uno, que eles sejam um, para que los que no creen en mí, para aqueles que não creem em mim crean por el testimonio de ellos. possam crer pelo testemunho deles. Nuestra familia va a ser ganada no con palabras, A nossa família não vai ser ganha com palavras, sino con nuestro testimonio de mas vida. com o nosso testemunho de vida. Y testimonio de vida no quiere decir que usted tenga que decir toda la Biblia a su familia. E testemunho de vida não quer dizer que você tenha que recitar toda a Bíblia para sua família. Testimonio de vida quiere decir que usted va a vivir como Jesús lo haría. Testemunho de vida quer dizer que você vai viver da forma como Jesus viveria. Jesús sanó a limpios y a pecadores. Jesus sarou a ímpios e a pecadores. Dice que Él murió por todos nosotros. Ele morreu por todos nós. Entonces debemos de tener ese mismo amor y esa misma compasión que el Señor ha tenido con nosotros. Nós devemos ter essa mesma paixão, esse mesmo amor que Deus teve conosco. Y en lugar de argumentar con nuestra familia, E no lugar de argumentar com a nossa família, nosotros debemos amarles a ellos, nós devemos amá-los, porque sabe, el Padre está confiando porque o Pai está confiando que la gloria que Él derramó sobre nosotros que a glória que Ele derramou sobre nós es suficiente para atraer a aquellos que no le é conocen. suficiente para atrair aqueles que ainda não conhecem. Pero sabe, el mundo tiene más amor por ellos que nosotros mismos. Mas o mundo às vezes tem mais amor por eles do que nós. Y por eso les están convenciendo de tanta mentira allá afuera. E muitas vezes estão convencidos de tantas mentiras lá fora pelo mundo. La vez anterior hablamos con un sobrino nuestro, Uma vez nós falamos com um sobrinho nosso, un sobrino que es médico. um sobrinho que é médico. Y estábamos comentando acerca de estos matrimonios homosexuales, matrimonios con delfines, matrimonios consigo mismo, etcétera. Nós estávamos comentando sobre casamentos entre homossexuais, casamentos com golfinhos, casamentos com a própria pessoa casando com ela mesma. El enemigo no sabe qué más inventar. O inimigo não sabe mais o que inventar. Y este sobrino que es cristiano E esse sobrinho que é cristão, nos dijo, ¿y ustedes como ministerio cómo van a ayudar a esa pobre gente? e ele disse: vocês como ministério, como vocês vão ajudar essas pobres pessoas? Yo pregunté, no podemos tener un grupo donde hayan delfines y personas. E eu falei: a gente não pode ter um grupo em que haja golfinho e pessoa casado. Pero sabe, él estaba teniendo más amor por esa gente porque nosotros ya habíamos condenado a esas personas. E ele naquele momento estava tendo mais amor por essas pessoas do que muitas vezes nós mesmos que já condenamos. Ya habíamos condenado a todos ellos. Nós já havíamos condenados. Y cuando escuchamos todo lo que está pasando, E quando nós escutamos tudo o que está ay, acontecendo, gracias Señor que nosotros somos cristianos, Senhor, obrigada porque nós somos cristãos. que no somos como esas personas. Que nós não somos como essas pessoas. Y el Padre está diciendo, E o Pai está dizendo: como tú y yo somos uno, como tu e eu somos um, que nuestra gloria esté en ellos, que a nossa glória esteja neles, para que por su testimonio los demás de su familia conozcan que yo soy el pastor de las ovejas. para que através do seu testemunho as outras pessoas da sua família conheçam que eu sou o pastor das ovelhas. Porque es fácil hablar de los de afuera, Porque é fácil falar dos de lá de fora, pero muchos de ellos están dentro de nuestras familias. mas muitos deles estão dentro de nossas famílias. Y el Padre está confiando en nosotros, E o Pai está confiando em nós. que nosotros vamos a luchar por ellos. E nós vamos a lutar por eles. Veamos ahora en Salmo 45, verso del 10 al 15. Vamos ler Salmos 45, 10 ao 15. Ouve,
filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor. Obedece-lhe, e a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão ao teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria, regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Tremenda palabra. Dice, oye hija, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olha que palavra tremenda. A palavra fala assim, escuta aqui, filha, esquece do seu povo e da casa do seu pai. Y entonces el rey mirará tu hermosura. E aí, dessa forma, o rei olhará para você a sua beleza. Y vienen, podríamos decir, una serie de bendiciones. E nós poderíamos aqui continuar uma série de bênçãos. Eso de dejar al pueblo y dejar la casa del padre no es cosa fácil. Isso daí de deixar o povo e sair da casa do pai e deixar a casa do pai, não é uma tarefa fácil. Especialmente para nosotros como pueblo latino. Especialmente para nós que somos latinos. Soltar a papá y mamá o los papás soltar a los hijos. Nós soltarmos nossos pais e nossas mães, ou os filhos lançarem, ou os pais lançarem os seus filhos. Es cosa difícil. Isso é muito difícil Es fazer. todo un tema. Isso é uma dificuldade muito grande. Y podemos ver ejemplos bíblicos donde ocurrió de esa manera. E nós podemos ver aqui exemplos bíblicos que aconteceu dessa forma, que foram feitos assim. Abraham es un caso clásico. Abraão é um caso clássico. Deja la casa de tu padre y yo te daré una tierra. Deus fala para ele, sai da casa do seu pai e eu te mostrarei uma terra. No le había ni mostrado la tierra y le estaba diciendo que saliera de la casa de su padre, de su parentela. Deus não tinha nem falado para ele que terra que era, mas Deus já estava falando, sai da casa do teu pai. Recuerda que la palabra dice que el Señor Jesucristo vino a establecer, a crear división entre padres e hijos. Você lembra que na palavra de Deus está escrito que ele veio para trazer a divisão entre pais e filhos? Pero división es separación, no es pleito. Essa divisão que a palavra de Deus fala é separação, não guerra, não briga. Podríamos preguntar, ¿se peleó Abraham con la casa de su padre? Nós poderíamos até perguntar, Abraão brigou contra a casa do pai dele? ¿Con su familia? Ele brigou com a família dele? Definitivamente no. Não, definitivamente não aconteceu isso. Recuerda que cuando Isaac ya necesitaba, era tiempo de casarse, Lembre-se que Isaac, quando chegou à estatura de se casar, Abraham envió por una esposa a su familia, a buscar en su familia. lembre-se que Abraão fez o quê? Enviou o empregado dele a buscar uma esposa dentro da família dele, da linhagem dele. Vemos el mismo caso de Jacob. E aí quando a gente vê Jacó, Él salió de la casa de su padre. ele também saiu da casa do pai dele. Conocemos las circunstancias. E nós entendemos e conhecemos as Pero circunstâncias. tuvo que salir de la casa de su padre. Mas ele teve que sair da casa do pai dele. Fue toda una situación y diferentes circunstancias. E ele teve toda uma situação em diferentes circunstâncias. Pero Dios le usó para levantar las 12 tribus de Israel. Mas Deus usou a ele para levantar as 12 tribos de Israel. Y de cualquier manera fue con su tío, fue con la misma familia. De qualquer forma, isso aconteceu com seu tio. Então, ficaram na mesma família. Dios separó a José de su familia. Deus separou José de sua família. Se recuerda que sus ilustres hermanos le vendieron, Vocês se lembram que os seus ilustres irmãos o venderam? pero mire cuál era el propósito de Dios. Mas lembrem-se, qual era o propósito de Deus? Él ya había pastoreado su alma. Ele já havia pastoreado sua alma. Sabía que José escuchaba su voz Sabia que José escutava sua voz. y sabía que iba a venir hambruna sobre el pueblo de Israel. E ele sabia que haveria fome ali no povo de Israel. Y Dios preparó a José durante todo ese tiempo.
E Deus preparou José durante todo esse percurso. para que cuando la hambruna viniera, José ayudara a su pueblo. Para quando essa fome viesse, esse período difícil viesse, José pudesse ajudar o seu povo. Entonces él no peleó con su familia. Ele não brigou com a sua família. Así que separación no significa pelear con nuestra familia. Separação não significa brigar com nossa família. Significa caminar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Significa caminhar e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Yo sé que si yo dijera a Wilson esta noche, Eu sei que se eu dissesse para o Wilson esta noite, dile a Lidia que deje su familia y la casa de su padre, peça para a Lívia sair e deixar a casa dos seus pais. y también de su madre. E também da sua mãe. No sería nada Não fácil, seria nada fácil isso. pero si conocemos la voz de Dios, Mas se nós conhecemos a voz de Deus, sabemos que hay un propósito para su vida. nós sabemos que há um propósito para a sua vida. Queremos amarrar un poco todo lo que estamos hablando. Nós queremos juntar agora tudo que nós estamos falando. Si nosotros aprendemos a oír su voz, Se nós aprendemos a escutar a sua voz, porque fuimos reincorporados al rebaño de Dios. porque nós somos reintegrados ao rebanho de Deus. El Señor seguramente tiene otros O rebaños, Senhor certamente tem outros rebanhos. pero mire qué locura esta noche. Mas observem aqui esta noite. Habemos de diferentes naciones, Nós somos de diferentes nações, con diferentes idiomas, com diferentes idiomas. todos levantando una misma bandera. Todos nós levantamos aqui a mesma bandeira. Jesús, Jesus. porque Él es el pastor de nuestras almas, Porque Ele é o pastor das nossas almas. porque Él nos escogió antes de la creación del mundo, Porque Ele nos escolheu antes da criação do porque mundo. Él nos está regresando a Él. Porque Ele está nos fazendo voltar para Ele. Y porque el Señor nos ha preparado durante todo este tiempo. Porque o Senhor nos tem preparado durante todo este tempo. Porque si en el tiempo que vino hambruna sobre Egipto e Israel, Porque no tempo que houve fome sobre o Egito e Israel, fue un tiempo muy malo, foi um tempo muito ruim. no tiene ninguna comparación al tiempo que estamos viviendo el día de Não hoy. tem nenhuma comparação com o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Cada vez que estamos enseñando a otro matrimonio, Cada vez que nós estamos ensinando outro casal, Dios está trabajando la unidad aquí dentro de Deus nosotros. está trabalhando na unidade entre nós dois. No que seamos perfectos el día de hoy. Não que nós sejamos perfeitos no dia de hoje. Tenemos muchos defectos. Nós temos muitos defeitos. Todavía hay cosas que necesitamos cambiar, Ainda há coisas que nós precisamos mudar. pero aprendimos a oír la voz Mas nós aprendemos a ouvir a y voz. sabemos que Dios restaura matrimonios. E nós sabemos que Deus restaura casamentos. No nos lo contó nadie, Ninguém contou isso lo para hemos nós. visto Nós vimos isso. y sabemos que Dios restaura familias. Sabemos que Deus restaura Y famílias. así el enemigo venga como león o como oso, E mesmo que o inimigo venha como um leão ou como um urso, el pastor de nuestras almas nos defiende. o pastor das nossas almas Y nos defende. ninguno de los que somos de él vamos a ser E arrebatados. nenhum de nós que somos dele, que pertencemos a ele, seremos arrebatados. Así que podemos leer de Abraham. E nós podemos continuar lendo aqui sobre Sal Abraão. de tu casa y tu parentela, Saia da sua casa, da sua parentela. porque él quería un pueblo para Dios. Porque ele queria um povo para Deus. Podemos leer de Jacob. Nós podemos ler sobre Jacó. Lo único que él llevó consigo fue su callado, A única coisa que ele levou consigo foi o seu cajado. la autoridad de Dios. A autoridade de Deus. Y ahí vinieron las 12 tribus de Israel. Dessa situação vieram as 12 tribos de Israel. Podemos ver también, como dijimos, la vida de José. Nós podemos falar também sobre a vida de José. Dios preparó para que él diera de comer a su pueblo. Deus preparou para que ele desse de comer ao seu povo. ¿Y qué piensa de Ruth la moabita? O que vocês acham de Ruth, a moabita? Cualquiera hubiéramos dicho, no, ella viene de un pueblo pagano. Qualquer um poderia falar, não, ela vem de um povo pagão. Más perdida no podía ser. Mais perdida não poderia ver. Pero Dios tenía un plan para la vida de Mas ella. Deus tinha um plano para a vida dela. Salió de su familia. Ela saiu de sua família. Porque ciertamente ella quedó viuda. Porque certamente ela ficou viúva. Pero seguramente tenía padres o abuelos o hermanos. Mas certamente ela tinha pai, avós, irmãos. Pero ¿qué fue lo que ella dijo?
E o que foi que ela disse? Tu Dios será mi Dios. Teu Deus será o meu Porque Deus. escuchó esa voz. Porque ela escutou essa voz. Ella no fue rechazada por ser moabita. Ela não foi rejeitada por ser moabita. Pero muchos de nosotros como padres de familia rechazamos a nuestros hijos. Mas muitos de nós, como pais de famílias, rejeitamos os nossos Porque filhos. no visten como nosotros queremos. Porque eles não se vestem como nós queremos. Porque no van a la misma iglesia que nosotros vamos. Porque eles não vão à mesma igreja que nós vamos. O porque tal vez no van a ninguna Ou iglesia. porque não vão a nenhuma igreja. Y no sabemos que Dios quiere usar nuestro testimonio para ellos. E não sabemos que Deus quer usar o nosso testemunho Ahora, para ¿qué eles. pasó con Ruth? E o que aconteceu então com Ruth? Cuando subió a Belén, Quando ela subiu a Belém, conoció a Booz, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. ela conheceu a Boaz, que representa o Senhor Jesus Cristo. Él está preparando su novia. Ele está preparando sua noiva. Y matrimonio significa ser uno, E casamento significa ser um. unir dos voluntades en una sola. Unir duas vontades em uma só. No importa cómo era ella antes, Não importa como ela estava antes. ella llegó a ser la bisabuela del rey David. Ela chegou a ser a bisavó do rei Davi. Así que si usted tiene un familiar que el día de hoy le rechaza porque usted es un loco evangélico, E se você tem um familiar seu que o rejeita porque você é um louco evangélico, no pelee con él. não brigue com ele. La unidad de la familia tiene poder. A unidade da família tem poder. La familia natural, A família natural. clame por ellos, Clame por eles. ore por ellos. Ore por eles. Ciertamente va a haber separación, Certamente haverá separação. porque usted no va a hacer muchas cosas que ellos hacen, Porque você não vai fazer muitas coisas que eles fazem. porque no son moralmente correctas. Algumas coisas não são moralmente corretas. Pero no rechace a su Mas familia. não rejeite sua família. Sean uno, Sejam um, para que ellos crean en el que nosotros hemos creído. para que eles creiam naquele que nós cremos. Amén. Vamos a orar esta noche para pedir al Señor que Él nos ayude a ser uno. Vamos orar essa noite para pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a ser um. Dice la palabra, y les daré un solo corazón y un solo camino, A palavra de Deus fala que Ele nos dará um só coração e um só caminho, para que me teman todos los días de su vida, para que nós temamos Ele todos os dias da nossa vida, para que tengamos bien nosotros para que nós possamos ter bem nós y nuestros hijos Y los nuestros después de hijos. nosotros. e os nossos filhos depois de nós. Pero ¿dónde empezó todo? Con un solo corazón y un solo camino. Mas aonde começou tudo isso? Em um só coração, em um único só caminho. Por eso es tan importante que aprendamos y caminemos a ser uno. Por isso que é tão importante que nós aprendamos logo e comecemos a caminhar o caminho a se tornar um. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, Senhor, nós viemos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. a rendir nuestra vida, Render as nossas vidas, rendir mi mente, rendir mi corazón, render a minha mente, render meu coração, Señor, para que no sea yo más el que gobierne. para que não seja mais eu, Senhor, que governe a minha vida. Quiero rendirme completamente delante de ti, Eu quero me render completamente diante de Ti, para que pueda llegar a ser uno para que possa chegar a ser um con mi esposa, com a minha esposa, con el hermoso regalo que tú me has dado, com esse Señor. lindo presente que o Senhor tem me dado, Senhor. Señor, te lo agradezco Senhor, eu agradeço y te pido perdón e eu peço perdão por las veces que mis pensamientos, mis altiveces pelas vezes que os meus pensamentos e a minha altivez han impedido que podamos ser uno tenha me impedido, Senhor, de ser um com ela y caminar en unidad. e caminhar em unidade. Señor, te damos gracias esta noche Senhor, nós te agradecemos nesta noite. por la familia, Señor, en la cual tú nos permitiste nacer. Pela família na qual o Senhor permitiu que nascemos. Te pedimos perdón, Señor, Nós pedimos perdão, Senhor. cada vez que nosotros hemos hablado mal de ellos Cada vez que nós falamos mal deles. o los rechazamos, Ou Señor, os rejeitamos, Senhor. o decimos que hubiésemos preferido tener otra familia. Ou das vezes que nós dissemos que preferíamos ter tido outra família. Ahora sabemos
Agora nós sabemos que tú nos elegiste en esa familia con un propósito. que o Senhor nos escolheu nesta família com um propósito. Ayúdanos Ajuda-nos para poder entender tu palabra, para poder entendermos a tua palavra, para poder escuchar tu voz para podermos escutar a tua voz y ser, Señor, e ser, Senhor, como ese José que dio de comer a los suyos. como José que deu comida, alimentou os seus. Señor, o como ese Jacob del cual tú sacaste las 12 tribus. Ou que possamos ser como Jacó, que dele vieram 12 tribos. O como Moisés, Señor. Ou como Moisés, Señor, en el nombre de Jesús, Senhor, em nome de Jesus, nosotros te clamamos hoy nós te clamamos hoje por nuestras familias por naturales. nossas famílias naturais, Señor, por todos aquellos que no te conocen. por todos aqueles, Senhor, que não te conhecem. Ayúdanos a darles testimonio de quién eres tú, Señor. Ajuda-nos, Senhor, a darmos testemunho de quem o Senhor é. Y te damos gracias por nuestra familia espiritual. E nós te agradecemos por nossa família espiritual. Porque todos los que estamos aquí somos uno. Porque todos nós que estamos aqui somos um. Señor, lo que nos une es el amor hacia ti. Senhor, o que nos une é o amor que temos a Ti. El quererte adorar y glorificar cada día de nuestra vida. Em querer Te louvar e Te glorificar cada dia das nossas vidas. En el nombre de Jesús. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.